Mas eu vi o pessoal desde ontem duvidando, inclusive, dessa infância dele humilde, cara, dele vender coisas como camelô, vender Mas canetas. tá comprovado lá, Então, eu não tenho. Ele era de origem judia, né? Os pais judeus, avós judeus, né? E ele foi trabalhar com 14 anos vendendo carteirinha de para título de eleitor, né? Que é justamente para poder ajudar, contribuir, né? Em casa e ter uma liberdade financeira, né? Então, assim, ele nunca quis depender, assim, dos pais financeiramente, né? E foi trabalhar desde jovem, assim, para isso poder é sério mesmo, que contribuir. ele foi trabalhar mesmo, vender a parada Foi, com dele. certeza, tá? Todas as biografias dele, assim, no meu livro a gente aborda essa questão, tanto que ele foi camelô, né? E concomitantemente locutor de rádio, né? Ele foi fazer testes em rádio na Rádio Guanabara. Inclusive ele saiu campeão daquele concurso na frente do Chico Anísio, né? Ganhou do Chico Anísio, Qual concurso? da Rádio Guanabara, de locutor de rádio, Ah, né? é? Mas ali ele falou assim: eu ganho mais como camelô do que como locutor de rádio. Eu acho que eu vou ser camelô. É mesmo? É. Por isso que depois, quando ele começa a gostar de ser locutor e a coisa funcionar, ele sempre foi o dono. Né? Então ele comprava o horário nas rádios dele. Ele não era empregado, Desde o começo? porque ele sabia que então ele trabalhava, juntava essa grana para fazer o horário dele, e assim foi. Na Tupi, ele nunca foi contratado da Então ele Tupi. começa na rádio. Ele começa na rádio, ele vai entrar na televisão muito tempo E, depois que a televisão já e na está. rádio, que tipo de programa que ele Ele faz? fazia os programas de auditório, fazia Na na rádio? rádio. Tudo que você vê hoje na Sim. televisão surgiu na rádio lá atrás. Novela, programa de humor, Cara, programa que de engraçado. calouro, Programa de auditório na programa de rádio, cara. auditório. A Hebe apresentava programa de auditório na Tipo, com rádio. a galera Com a galera lá, respondia. E né? aí, auditório, essas coisas. E era um auditório pequeno, né? Porque as estruturas eram Sei. pequenas. E ele fazia isso. E daí ele leva do rádio para Mas ele TV. fica famoso, rápido, ele vai construir o seu Ele, nome na ele, ele rádio. chegou a ser da Rádio Nacional, ele conhece o Manuel de Nóbrega na rádio, né? A relação deles é ali o Manuel de Nóbrega nunca foi para TV, né? O Carlos Alberto que leva, É. né? Que faz depois a dinastia na TV. Ele recebe uma carta, né? Olha lá os dois, ó. Ali, ó. Olha. Olha o terno do paletó do Silvio, cara. Ele, na verdade, o Silvio ele conhece o irmão, né, do Manuel de Nóbrega, que fala, ó, vai para São Paulo e procura meu irmão lá, que é o Manuel de Nóbrega, né? Ah, é? Eu acho que ele pode te dar uma força. E o Silvio foi, assim, com um cartão, assim, com uma indicação do irmão do Manuel de Nóbrega, e eles se conheceram lá enfim, o Manuel deu uma baita força pro Silvio, assim, né? O Silvio inclusive, considerava o Manuel de Nóbrega um pai mesmo, assim, né? O SBT, a TV é graças a ele, né? Assim, o baú graças a ele, né? Tem todo. O Manuel de Nóbrega é interessante nessa relação deles, porque nesse começo o Manuel tá muito acima dele. É o Manuel de Nóbrega, era o conhecido. O Silvio estava começando, chegava aqui em São Paulo ainda totalmente desconhecido, né? E aí ele vai ajudar lá na frente, né? Lá na frente ele ajuda o Manuel de Nóbrega quando ele O Manuel, compra. então, já tá totalmente estabelecido, é Já é conhecido. conhecido. Era a Praça da Alegria. A Praça da Alegria foi para TV depois. A primeira praça que é no rádio faz Um já é um sucesso. sucesso, já é um grande fenômeno, O né? Baú da Felicidade, inclusive, era do Manuel de Nóbrega, né? Tava passando por dificuldades financeiras e o Manuel falou pro Silvio, Silvio, vai lá, resolve lá pra mim. E o Silvio foi, né? E quando o Silvio chegou lá, ele se apaixonou, ao mesmo tempo que ele ficou quase que indignado, porque as pessoas estavam comprando os seus carnês e não estavam recebendo os prêmios. Tava Putz, abrindo falência. E ele assumiu o negócio, né? Ele fez uma proposta para o Manuel de Nóbrega, o Manuel falou, fica com ele, eu não abriu quero mão? mais, abriu mão.
pode ficar com você. E assim nasceu o Silvio, empresário ali no Baú da Felicidade. Ele Foi, ganha muito dinheiro com o baú? No... Nossa, foi o que eu acho que o que sustentou tudo, né? Tudo deriva do baú, Ah, né? Tem o é? talento dele, mas é onde começa a trazer todo o dinheiro dele. sim. Todo... Aí vem do baú, vem Telecena, do Que o Telecena baú, só vai pra lembrar, porque a galera nem vai saber. Você pagava uma mensalidade, uma caderneta, rigorosamente em dia. e aí? E aí você tinha direito a um prêmio, né, no final do, Um sorteio? Você ele concorria no eletrodoméstico. sorteio, mas você trocava por produtos. Então, seu carnê, você pagava 10 parcelas de R$ 12, Sei. né? Você juntava R$ 120. Você ia nas lojas do baú e trocava por um produto de 120 reais. R$ 120. E eram eletrodomésticos, assim, produtos sofisticadíssimos, né? Ele abriu uma loja na República do Baú, assim, que era a menina dos olhos dele, assim, que era uma loja grande, né? Eu lembro de ter ido com a minha avó materna. Eu fui com a minha Que era, avó. é um tipo de poupança, em vez do galera gastar esse dinheiro. É a mesma coisa que ela tivesse guardado o dinheiro, não é? E era uma época de inflação, né? Então, Ah, assim, tinha isso. ele ganhava muito, né? Porque no Ele- final, Ele aqueles, aplicava esse dinheiro, né? no final, se você tivesse comprado no início do carnê alguma coisa com R$ 120, se você tivesse R$ 120, Claro. com certeza você compraria algo maior, né? Mas então ele aplicava esse dinheiro e foi. Fez disso. Mas minha avó comprou muita coisa. É. Não era um carnê, as pessoas compravam um de 12, um de 15, um de juntava lá para tirar. Acho que eu fui até com minha mãe buscar Sério? coisa Sabe que minha avó, ela era fanzaça, assim, ela comprava telecena, comprava o carnê do baú, acompanhava rigorosamente ali no SBT os sorteio. sorteios da telecena. Então, me traz uma memória afetiva também, porque a minha mãe, a minha avó materna assistia Silvio Santos e às vezes eu ia de domingo na minha avó paterna com meu pai e também assistia Silvio Santos. É, porque tinha programa pra criança, né? Do Silvio Santos. Eu lembro de Começava às 11 da Montreal, manhã. domingo. Domingo no parque. Domingo no aí, parque. Cara, é incrível, velho. Domingo era dele, né? Domingo Sim. era dele, o domingo era. E foi muito difícil, porque assim, ele dominava, né? O Silvio era muito forte em São Paulo por causa da Tupi, por causa da Record, né? Ele cresceu muito em São Ele Paulo. começa onde? Ele começa na TV Paulista, né? Que aí a Globo vem, compra, ele começa na Paulista, Tupi. Eu sei que ele tá na Paulista, tá Paulista. Da Paulista ele vai, a Globo compra ali e ele resolve não ficar, porque o Boni fala assim, ó, aqui ninguém vai ser dono de horário. A Globo que vai ser dona de horário. Porque o Silvio chega a emprestar dinheiro pro Roberto Marinho ali, que tá... Tá brincando. Que tá... No começo da Globo, a Globo não tinha tanto dinheiro, a Globo era pequenininha, né? E aí o Silvio empresta esse dinheiro, aí tem uma hora que o Boni fala assim, olha, você não pode mais continuar sendo dono do seu horário. A gente tem que ter. Você vai ter que seguir os princípios artísticos que eu tô determinando aqui. Pô, E aí ele fala, não, então tô fora. Aí ele volta pra Tupi, porque ele passou na Tupi, ele volta pra Tupi, aí faz Tupi, e ele é o único que no mesmo domingo aparece na Tupi e na Record, porque quando ele compra a Tupi então, já na falência, por que ele aparece em comprava duas? horário, ele comprava horário. Ah, tá. Então ele tinha o domingo todo da Tupi, que pegava em algumas cidades, tal, em São Paulo, e ele tinha o domingo na Record, que pegava São Paulo, Rio de Janeiro, algumas outras. Não era rede assim tão Ele forte. dizia, né, que ele precisou comprar uma televisão para continuar com o programa dele, né? Porque chegou um momento assim que a Globo teve, se não me engano, um conflito com a Globo. A Globo não queria mais que ele apresentasse o programa. Não sei se foi na relação dele com o Boni, não sei. Aconteceu. Na relação com o Boni. Com o Porque o Boni. Boni queria determinar um padrão artístico. Pra- Ele falava, você não vai, você tem que seguir esse padrão. E o Silvio, não, eu confio nisso. Sei que aconteceu um estremecimento ali e o Silvio falou: olha, eu vou ter que comprar meu canal de televisão para poder continuar. Quer dizer, ele adorava fazer o que ele fazia, né? Eu lembro, eu era pequeno, eu morava ali nas Perdizes, né? Então tem, para quem é aqui de São Paulo, tem a torre que hoje é da MTV, que foi da MTV, Ah, sei, sabe sei, ali onde? sei. Ali era Tupi. Então eu lembro que eu passava com ônibus por ali e logo depois, assim, descendo, hoje é um supermercado. Eram os estúdios do Silvio Santos, onde ele gravava o programa. E ficava uma fila, porque para ele fazer aquele domingo inteiro, ele gravava a semana inteira. Ele gravava de Putz. segunda a sexta. E era uma fila, e só mulher, né? Porque nunca deixou entrar homem. Os colegas de trabalho. Quando eu estive lá na casa dele, eu perguntei: mas, Silvio, não entra homem lá
No auditório. no auditório no seu programa, né? Ele falou, não, entra, hoje tá entrando. Ele foi ficando mais flexível, eu acho. Mas ele falou por que que não entrava no começo? Falou, porque diz que o homem era chato, né? Aparecia um artista e a colega de trabalho ficava ali, queria tietar aquele artista. E o homem ficava do lado e falava, não, não pode. Não pode, Mulher se tá? encabulava. Então, ele proibiu os homens de entrarem por causa disso, porque os homens de alguma forma limitavam, né, as ações ali das colegas de trabalho, né? Elas ficavam mais à vontade sem a presença dos homens. É. A Silvio tinha umas. Eu lembro quando a gente fazia o troféu imprensa, né? Ele saía lá do camarim, ficava lá com a gente uns 10 minutos. Se você tivesse indo pela primeira vez, ele sabia quem você era, o que você publicava, o que você falava. Ele sabia, dos 10 jurados que estavam ali, ele sabia tudo, tudo. Aí conversava com a gente e tal. Mas era ponto ou não? Ele dava uma estudada. Dava uma estudada, ele sabia quem era. O Silvio não usava ponto, não. No É mesmo? máximo, cartolina com liminha escrevendo ali para lembrar alguma coisa, né? E aí ele entrava no palco ali no estúdio, a equipe reduzida, ele ia lá no meio, conversava com o auditório, pedia para aplaudir. E ó, se vier aqui o Cauã, ele falou, é isso que eu quero que vocês gritem, mas ele não veio. Que não sei o que lá. E aí ele ia brincando ali com o público, e ficava uns 40 minutos, aquecia aquele Cara. auditório, e aí ele fazia a gente entrar como no show de calouros, ia chamando um por um. Né? No ar você só via a gente já sentado, mas ele fazia isso para criar essa intimidade E- do jornalista com o público, né? Porque, ok, você tem lá o Nelson Rubens, que é muito popular, a Sônia Abrão, mas você tinha jornalista de revista, que o público não conhece, né? E aí ele começava a fazer o programa, que durava umas 4 horas de gravação, assim, ó, ele não parava um segundo, e eu precisava cortar alguma coisa, ele falava, ó, volta ali, ó, eu vou dar o kill aqui, tá? Não, Silvio, é melhor. Não, aqui vai dar certo aqui, ó. E aí ele fazia, arrumava. E quando você estava esticando, ele falava, no final ele virava e falava assim: José Armando, mas qual é o seu voto mesmo? Aí você fala assim: ah, o meu voto é para dar um Marília toque. Pêra. Pra dar um Pronto. toque. Aí não era nem para dar um toque, ele já dava para edição, porque Ah, tá. se tivesse no tempo legal, ele deixava o comentário maior, ok? E tirava para quem é o seu voto mesmo. Se precisasse editar, ele falava para quem é o seu voto, ele já tinha a pergunta, né? Porque Entendi. ele tirava toda essa parte, vinha, Deus, agora, qual é o seu voto? Pronto, já tinha a sua versão curtinha. Ó. Um gênio, ele dominava aquele estúdio como pouco. E ele repetia as perguntas, né? É uma estratégia retórica que ele tinha, né? Que era da repetição, né? Então ele repetia as palavras muitas vezes, que Você é era carioca, né? Você veio do Rio de Janeiro, então você do Rio de Janeiro. é Rio de Janeiro carioca. É isso. Por que ele fazia isso? Era Para pra deixar ficar... tudo muito claro. Você sabe que teve numa das edições, foi o Cauã Raymond lá, e receber, eu não sei se foi revelação ou melhor ator, enfim, a Globo tinha liberado ele naquele ano, né? E aí ele foi receber e tal, ele falou: ah, você que é o Cauã, minha filha fala de você, você é aquele homem bonito da novela, aparece às vezes sem camisa. E o Cauã meio assim, porque não entendeu no começo a brincadeira do Silvio, né? Falou: ai, mas você começou quando? Ah, mas eu vi lá, você tinha cena que você pegava a Fernanda Montenegro lá, dava uns beijos nela, tá? E aí ele vai construindo, né? Foi construindo a situação ali. Aí ele falou assim: mas você tá casado com aquela moça, como é que ela chama? Ela fez o Big Brother, né? Ela saiu do BBB, não é? Que era a Grazi quando ele estava Ah, casado. tá. Né? Ele é a Grazi, mas não, ela não é, ela é atriz. Ele falou: não, eu sei, ela começou no Big Brother, aí ela foi ser atriz, quantas novelas? E aí ele começa a construir, ele sabe quem é, mas ele constrói a narrativa para quem tá em casa, que vai lembrando, pô, ele é casado com Claro. essa, que passou por tal programa, que hoje é atriz, que, sabe, ele estabelece uma linha muito clara de Se a gente de pensar raciocínio. em discursos, assim, discursos bem-sucedidos, por exemplo, o discurso do Obama, quando o Obama foi presidente, né? Tinha aquela frase célebre assim, sim, nós podemos, né? Yes, we E can. ele repetia assim, nós podemos, sim, nós podemos. O mesmo o Martin Luther King, né, por exemplo, né, que falava do sonho, né, We have a dream. isso, né? E have a dream. repetidas vezes, né? Então eu acho que o Silvio, de forma consciente, repetia, né?
essas frases, essas palavras, como estratégia retórica de convencimento e para deixar claro pro público dele aquilo que ele estava dizendo. Que é o jingle lá de uma campanha que ele fala, eu sou o todo pode, eu sou o que constrói, né? O que realiza sonho. Ele tem é um jingle que é tudo frasezinha pequenininha, né? Que ele fala, ó, eu sou o todo pode, eu sou o que construo, eu sou o que faz a casa própria, sabe? Ele vai construindo o que é o Silvio, né? Porque o Silvio, ele tinha um negócio muito de realizar o sonho das pessoas, né? Ele era o palhaço, ele era o animador, ele era aquele cara que estava ali no meio, mas ele realizava sonhos, né? Ele realizava a Porta da Esperança, era assim, aquilo é muito legal, porque podia ser uma moto que a pessoa queria, Uma ou casa. uma casa, ou simplesmente reencontrar alguém. É mesmo? Podia ser também. Podia, Não era uma coisa material sempre. nada, a Porta da Esperança podia ser essa taça de bala, se lembrava da sonho, infância e nunca mais comeu, era a balinha da minha avó, Que putz, estava lá. doideira. Você sabe, posso contar uma história pessoal que aconteceu no sábado, né? No dia do falecimento dele, o Globo Repórter estava preparando um programa para homenageá-lo no aniversário dele. E com a fatalidade do falecimento dele, acabaram soltando o programa no dia 17, né? No último sábado, né? E eu contei que quando o Silvio me recebeu, né? Na casa dele, por exemplo, ele mesmo abriu a porta do escritório dele, né? E que eu vi passos assim, passos lentos, e de repente abrem-se as portas, né? As portas da esperança, né? E na edição do Globo Repórter, eu sou professor, né? Eles fizeram assim, abrem-se as portas da esperança, abrindo a porta da sala de aula, assim, ficou uma coisa maravilhosa, linda, né? E icônico. Eu lembro, criança, né? Eu assistindo a Porta da Esperança, assim, a Eu realização lembro de de muita sonhos, coisa, né? né? E se a gente pensar, né, a sala de aula, por exemplo, né, é um lugar, né, de realização de sonhos, né? A Porta da Esperança se abrindo ali para aqueles estudantes, para aquele professor. Eu O achei Ratinho até interessante tentou isso. fazer a Porta da Esperança, né? E aí o Silvio, Ah, aí o Silvio falou, não, fica. Porque tem um imaginário, né? Eu acho que é muito difícil. Porque não é só você realizar o sonho, né? Não é só. Tem Uma construção. toda a construção do Silvio ali, né? Ele começa a narrar a sua história, ele Mas eu lembro de começa a muita coisa entender. icônica, né? Show do Calouros, qual é a música, né? Tem muita Namorou na coisa. TV, É, né? que era muita coisa de programa da gente assistir com a família junto, né? O Namoro na TV, que se eu for pensar, É. assim, ele era o tio que ia trazendo, É. ó, tem minha sobrinha aqui, deixa eu te apresentar aqui, que era isso, né, na verdade. Assim, Programa de vanguarda, né? Porque É. esse programa ele foi era dos anos 70, dos anos 80, Deve ser 80, final eu dos acho. anos 70. 70?